Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Adnan Bacri do canal Exatamente Matemática para mais uma sequência didática aqui com vocês. Antes de começarmos, se você não é inscrito, aperta o botãozinho ali embaixo e se inscreve. Vamos lá, o que teremos nessa nova sequência didática aqui? Falaremos sobre poliedros. Para falar sobre poliedros, primeiro eu preciso definir o que é um sólido geométrico ou o que são sólidos geométricos. Deixei aqui uma breve definição para vocês, tá? Mas aí, em poucas palavras, posso dizer para vocês que um poliedro é uma superfície, é um sólido geométrico, é um objeto em três dimensões. Estudamos muito a geometria plana, que são apenas duas dimensões. Nesse momento, trago para vocês a introdução de uma nova dimensão, a terceira dimensão, o que nos faz começar um estudo de geometria espacial. Três dimensões: comprimento, largura, altura, profundidade, certo? Então temos aqui uma breve definição do que é uma superfície poliédrica, o que é um poliedro, tá bom? Primeiro, superfície poliédrica, para começar, ela tem que ser fechada, tá bom? E aí que eu tenho dois exemplos. Aqui nesse da esquerda, eu tenho algo parecido com uma caixa de sapato, certo? Toda fechada, todas as faces aqui que formam esse meu poliedro são retângulos aqui, né? Então eu tenho uma superfície totalmente fechada. A propósito, definição de poliedro. O que é poliedro? Poliedro, como se você separar a palavra, ela significa poli, que são várias, e edro, que vem lá do grego faces. Então são várias faces. E nessas faces estudaremos muito o que veremos, o que vimos já em geometria plana, tá? As faces de um poliedro são polígonos. Então estudaremos tudo ali que foi falado da geometria plana, que você aprende de repente ali no ensino fundamental. Então temos essas definições dessas figuras planas para formar as nossas superfícies poliédricas fechadas ou os poliedros, tá bom? Nesse exemplo aqui da esquerda, ó, eu tenho um poliedro, como eu disse para você, ele é todo fechado, como se fosse uma caixa de sapato. Já aqui na direita, ele parece um pouquinho com um aquário. Por que eu disse um aquário? Porque ele não tem a tampa aqui de cima, então ela não é completamente fechada, tá bom? Então, esse da esquerda aqui é uma superfície poliédrica fechada ou simplesmente um poliedro. Esse daqui é uma superfície poliédrica aberta, tá bom? Mas não estudaremos nessa playlist, nessa sequência didática, não falarei sobre essas superfícies abertas, tá? Todas serão fechadas, tá bom? Aqui só a formalização, né? Poliedro ou sólido geométrico pela reunião de uma superfície poliédrica fechada com todos os pontos do espaço delimitado por ela. Então, eu tenho os pontos que estão aqui na superfície e também tenho os pontos que estão dentro dessa superfície, na região interna delimitada por essas superfícies planas, tá bom? Seguindo aqui, ó. Elementos de um poliedro. Todo poliedro, como na figura aqui do lado, ele tem três elementos básicos. O primeiro, como de praxe aí, que eu falei para você, um poliedro é uma sequência, uma conexão de várias faces, né? Várias, e edro, faces. Então, obviamente, eu tenho várias faces. São as regiões poligonais que formam, que delimitam esse poliedro. Depois eu tenho aqui a aresta. O que é a aresta? A aresta é a reunião, é o lado comum de duas dessas faces. Então, aqui nesse desenho aqui, ó, esse cara aqui, ó, é uma aresta, tá bom? É a reunião, se você conectar esses dois pentágonos aqui, que tá formando esse poliedro, isso daqui é uma aresta. Vou escrever aqui, fazer o desenho aqui para você ver, de vermelho aqui, o que é uma aresta, mas falarei bastante dela, ó. Então, tem aqui, ó, é esse segmentinho aqui, ó, uma aresta, ó, tá vendo? Vai ficar bonitinho. Deixa eu fechar aqui direitinho. Voltar aqui. Não consegui fazer retinho aqui, ó. Puxar aqui, ó. Esse é uma aresta, tá bom? Esse outro aqui de cima também é uma aresta. Bonitinho, tá bom? Todos esses segmentos aqui, ó. A conexão entre duas faces vizinhas aí, adjacentes, ela é essa concorrência delas aqui, essa aresta, esse elemento do poliedro chamado de aresta. Depois eu tenho o vértice, que é o ponto comum a três ou mais arestas. Esse vértice aqui eu vou fazer de amarelo aqui. Deixa eu pegar a cor amarela aqui. Ó. Pegar a cor amarela, fazer o vértice aqui, ó. E são esses cantinhos, né? Os pontinhos aqui, ó. Esse é um vértice, aqui outro vértice, tá bom? Então, faces, vértices e arestas.
Beleza? Esses aqui são os elementos de um poliedro. Depois eu tenho as nomenclaturas. No que são? Como eu determino o nome de um poliedro? O nome do poliedro ele é dado de acordo com o número de faces. Então aqui eu tenho uma tabelinha, ó. Poliedro de 4 faces, 5, 6, 7, 8, 12 e 20. Vocês já vão entender porque que eu saí do 12 e fui para o 20, tá? Mas depois posso até complementar. Se tiver alguma dúvida, quiser saber como que é o nome de um poliedro de 13 faces, deixa nos comentários aqui embaixo que eu volto para responder para você, tá bom? Então temos aqui, ó, poliedro formado por 4 faces. É o tetraedro. Perceba que a palavra edro, que representa as faces, ela aparece aqui em todos os tipos, todas as nomenclaturas, tá? Então você vai observar basicamente o número de faces. 4 faces, tetra, barra, edro. 5 faces, penta, pentaedro. 6 faces, hexa, hexaedro. E assim por diante. Temos alguns nomes estranhos aqui, tá? Por exemplo, aqui o de 20 faces, que é o icosaedro. Mas também esses nomes aqui eles estão associados a nome de polígonos, tá? Por exemplo, o polígono de 20 lados é o icoságono, tá bom? Então, temos aqui o poliedro de 20 lados, é o icosaedro. Então, é a mesma ideia, a mesma coisa que você tinha lá para dar nomes aos polígonos, você usará para dar nome aos poliedros. A diferença é que em polígono você tem vários ângulos, né? Definição da palavra polígono. E no poliedro você tem várias faces, tá certo? Geometria plana para polígono, geometria espacial para poliedros. Beleza? Seguindo aqui, ó. Uma classificação breve de poliedros. Poliedro convexo e poliedro não convexo. Veja bem aqui, ó. Toda vez que você tiver um poliedro, você tem várias faces, o próprio nome, certo? Se você pegar um plano qualquer e você apoiar em uma dessas faces e o seu poliedro ficar contido inteiramente em um dos lados ou um dos semi-espaços que esse poliedro vai dividir, então esse poliedro é chamado de convexo. Espera aí, Adnan, não entendi. O que significa isso? Se eu pegar um poliedro e apoiar uma face nele, vamos supor aqui, ó, que essa minha mão aqui é um poliedro, tá bom? O que eu vou ter aqui, ó? Nessa minha mão, se eu apoiar uma face aqui, um plano aqui, a minha mão está inteiramente contida do lado esquerdo aqui do meu vídeo aqui, né? Do lado esquerdo. Então isso aqui é um poliedro convexo, porque todo o poliedro, todas as partes dele estão delimitadas, estão de um mesmo lado no mesmo semi-espaço delimitado por esse plano. Um plano, ele divide o espaço em dois semi-espaços, tá? O semi-espaço da direita e o da esquerda aqui, como eu estou fazendo com vocês, certo? Semi-espaço da esquerda, semi-espaço da direita aqui, tá bom? Então, se você apoiar um plano em qualquer uma das faces do poliedro e ele estiver contido em um mesmo semi-espaço ou de um mesmo lado desse meu plano, então ele é um poliedro convexo. Ao contrário do poliedro não convexo, ou também em alguns livros, em algumas obras aí você pode encontrar a nomenclatura de côncavo, poliedro côncavo, mas é mais incomum, tá? Então, poliedro não convexo é aquele em que, quando você apoiar um plano em uma das faces, parte dele está em um semi-espaço, parte dele está em outro, tá bom? Então, você tem aqui alguns exemplos, ó. Aqui ele apoiou apenas de uma face, mas se ele fizer o teste em todas, isso aqui vai funcionar. Agora, para o poliedro não convexo, basta que uma das faces verificadas contendo parte do poliedro em um semi-espaço, parte do poliedro em outro semi-espaço, então ele é classificado como não convexo. Como temos aqui nesse desenho aqui, né? Observe, ó, aqui tem um cubo e ele está apoiando a face aqui, esse plano azul aqui, ó, nessa face aqui que é um buraquinho, tá bom? E aí você tem essa face apoiada nesse buraco, então parte do poliedro está para cima e parte do poliedro está para baixo desse meu plano, que divide em dois semi-espaços. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem tipo uma viga no formato de um U deitado aqui, certo? Ele apoiou nessa face superior interna aqui, ó, tá bom? Desse U. E aí o que aconteceu? Parte do poliedro ficou para baixo, parte do poliedro para cima. Por isso esses dois poliedros são classificados como não convexo, tá bom? Apenas isso, basicamente. Já vou adiantar para vocês, pessoal. Todos os poliedros aí, 99, 100% praticamente dos poliedros que serão trabalhados e estudados nessa playlist, nessa sequência didática, serão poliedros convexos, tá bom?
Seguindo aqui, ó. Importante relação dos poliedros. Eu tenho aqui uma relação chamada de relação de Euler. Euler foi um matemático suíço aí que fez um estudo muito avançado aí, muito contundente em relação aos poliedros. E você tem essa relaçãozinha aqui, ó, relação de Euler. Se escreve Euler aqui, né? Mas ele é suíço, então lendo o nome dele corretamente se diz Euler, beleza? Então você tem aqui, ó, esse V significa o número de vértices, esse F significa o número de faces e esse Azinho aqui o número de arestas. De maneira que, se você somar os vértices com as faces e subtrair o número de arestas, você obterá 2. Se isso acontecer, então a verificação da relação de Euler é válida. E aqui já adianto algo para vocês. Toda vez que ele disser para você que um poliedro é convexo, automaticamente a relação de Euler ela é válida, ela é verificada, tá bom? Ao contrário, não. Se a relação de Euler funcionar, nem sempre o poliedro dado será convexo. Então, é uma informação, é uma verificação que só tem um sentido. Poliedro convexo, você pode aplicar a relação de Euler tranquilamente e ela terá validade. Então, eu estou dizendo isso porque na maioria dos exercícios você vai ver no próprio enunciado, ele vai falar assim, ó, considere um poliedro convexo. Automaticamente você já vai lá, ó, relação de Euler. Já posso usar ela, que é tranquila, verificada e poderá ser usada tranquilamente, tá certo? Então, essa relação é muito importante aí para os poliedros convexos no geral. E aí, como eu disse, alguns poliedros não convexos também terá a relação de Euler válida, só que a relação sendo verificada não significa que o poliedro é convexo, tá certo? Só isso para deixar bem claro aí sobre essa importante relação no estudo dos poliedros, que serão usados em praticamente todos os exercícios nesses momentos iniciais aqui, quando eu apresentar os poliedros e os exercícios vestibulares, as resoluções aqui para vocês, tá bom? Então temos aqui, ó, um poliedro aqui, ó. Esse daqui parece um tronco de pirâmide de base quadrada. Nossa, nome estranho, hein, Adnan? Mas é esse aqui, tá? É um tronco de pirâmide de base retangular, quadrangular aqui, certo? O que ele tem, ó? Ele tem 8 vértices, ó. 4 vértices aqui em cima no topo, 4 vértices na base, tá bom? Depois, número de faces. Uma face superior, uma face inferior e 4 ao redor. Então, um total de 6. E número de arestas, eu tenho 4 arestas nessa base, 4 arestas na base inferior e depois 4 arestas que conectam essas duas bases, totalizando aí 12. Se você somar 8 mais 6 dá 14, 14 menos 12 dá 2, que é a verificação da relação de Euler. Mesma coisa acontece para essa pirâmide de base pentagonal. Ela está meio viradinha aqui, mas isso aqui seria a base dela, né? Veja aqui, ó. Número de vértices, 5 vértices na base, um vértice lá no topo. A propósito, esse vértice do topo da pirâmide ele é chamado de apex, tá? Que é o ponto máximo da pirâmide. Depois, número de faces. Uma face formando a base e 5 faces formando a área lateral dessa minha pirâmide. Como que eu sei que são 5? Porque são 5 lados formando o polígono da base. Então, são 5 laterais mais a base, totalizando 6. Somando aqui, 6 mais 6, 12. Menos 10 arestas. De onde vem as 10 arestas? 5 arestas da base e 5 arestas ligando cada um desses vértices da base com o meu apex ali em cima, tá? Então, 5 aqui de baixo, mais uma, 5 aqui de baixo, mais 5 descendo lá do vértice do apex, totalizando 10. 6 mais 6, 12, menos 10, 2. Último caso aqui que eu trouxe para vocês é o meu, que não tem um formato, poderia dizer que isso aqui é um prisma de base triangular, tá? O que eu tenho aqui, ó? Número de vértices, 3 aqui embaixo, nessa minha base, e 3 em cima, totalizando 6. Número de faces, uma face aqui em cima, uma face aqui atrás, certo? Na frente, atrás, e depois eu tenho mais 3 retângulos aqui, formando essas faces laterais aqui, ó. 6 mais 5, 11, menos 9 arestas, de onde vem as 9 arestas? 3 da base, daqui da frente, 3 ali de trás, e 3 que conectam essas duas bases, ó. Uma aqui, outra aqui do ladinho, certo? E uma aqui em cima. Então, 6 mais 5, 11, menos 9, 2.
todos esses poliedros, se você perceber, são poliedros convexos. Automaticamente, a relação de Euler vale. Beleza? Guarda bem isso aí. Depois, uma classificação importantíssima, poliedros de Platão. O que um poliedro deve ter? Que propriedades ele deve ter para que ele seja um poliedro de Platão? Um poliedro é chamado poliedro de Platão se ele tiver as seguintes propriedades. Primeiro, ser convexo e, obviamente, satisfazer a relação de Euler. Acabei de falar para vocês. Depois, todas as faces têm o mesmo número n inteiro de arestas, certo? Ou o mesmo número de lados. Então, se eu tiver um poliedro formado por um triângulo, todas as demais faces têm que ser triangulares, beleza? Se eu tiver um quadrilátero, todas as faces têm que ser quadriláteras. Então, todas as faces do meu poliedro de Platão, elas têm o mesmo número de lados, então tem o mesmo número n de arestas aí, tá bom? São as Lembra aí que a aresta aí é a concorrência de dois lados, de duas faces adjacentes do meu poliedro. Depois, em todos os vértices concorre o mesmo número inteiro m de arestas. Olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um poliedro convexo, um poliedro de Platão, e aqui do lado eu não tenho um poliedro de Platão. Vejam bem. Primeiro, esse poliedro aqui, ele é formado totalmente por quadriláteros, ó. Eu tenho retângulo aqui em cima, eu tenho trapézio isósceles aqui do lado, trapézio isósceles aqui também, a mesma coisa aqui atrás, é a mesma figura aqui da frente, tá? Da face frontal. Aqui do lado eu tenho essa mesma aqui, essa lateral, e no topo e na base eu tenho retângulos. Então vejam bem, aqui eu tenho dois tipos de quadriláteros, retângulos formando as bases, 4 lados, e trapézios isósceles formando as faces laterais. Então, todos eles são quadriláteros. Então, mesmo número de lados, 4 lados, quadriláteros, beleza? Depois, o mesmo número já é convexo, né? Aqui, se você ver, ele não tem buraco, não tem... Se você apoiar um plano em qualquer uma das faces aqui, ele estará contido em todo o mesmo semi-espaço do mesmo lado desse plano, né? E depois aqui, se você perceber, ó, ele tem o mesmo número de arestas. Deixa eu pegar a canetinha vermelha para eu destacar aqui para vocês. Ó. O mesmo número de arestas concorrendo em cada vértice. Ó. Se você observar esse vértice aqui, ó, eu tenho ó, 1, 2, 3 arestas. Se você olhar esse vértice aqui de baixo, ó, 1, 2, 3 arestas. Em todos esses vértices aqui, se encontram o mesmo número de arestas partindo, elas concorrem em cada vértice o mesmo número de arestas, tá bom? O que já não se verifica aqui nesse outro poliedro, que ele não é de Platão. Primeiro, perceba que essa face aqui, ó, ela é pentagonal, ela tem 5 lados. Essa outra face aqui, ó, ela é triangular, então já descaracterizou a segunda propriedade aqui, ó, ter o mesmo número de lados em cada face do meu poliedro. Aqui eu tenho triângulo, 3 lados, pentágono 5, aqui também pentágono, pentágono, e aqui na base, nessa lateral esquerda e lá atrás, eu tenho retângulos. Então é uma bagunça total aí, né? Triângulos, quadrados e retângulos aí, formando esse poliedro. Já descaracterizou ser um poliedro de Platão. E também a questão da concorrência de número de vértices em cada face aqui, ó, em cada número de arestas em cada vértice. Aqui, ó, eu tenho, ó, nesse daqui eu tenho 3, ó, tá bom? 3. Nesse daqui eu também tenho 3. Nesse caso aqui, ó, esses dois aqui tá bonitinho aqui, ó, mesmo número de arestas, mas já furou a segunda propriedade, então esse poliedro aqui, ele não é de Platão por ter furado a segunda característica aqui. Segunda porque eu coloquei nessa ordem, tá? Mas não tem uma primeira, segunda e terceira propriedade, é apenas na ordem que eu coloquei aqui. Esse poliedro aqui é formado por diversas faces diferentes aí. Então, não é um poliedro de Platão, tá bom? Apesar de ter o mesmo número de arestas em cada vértice aí e ser um poliedro convexo, ele não tem o mesmo número de faces compondo todo o seu corpo aí, beleza? Seguindo aqui, eu tenho 5 poliedros que são classificados como de Platão. Observem, esse aqui é o meu tetraedro. Ele tem 4 faces
triangulares. Olha lá, 4 faces triangulares e 3 arestas concorrendo em cada vértice. Depois o hexaedro. Eu tenho apenas faces retangulares, tá? E eu tenho 3 arestas concorrendo em cada um dos vértices. Percebam que todos eles são poliedros convexos, tá? É a primeira verificação. Depois aqui eu tenho o octaedro. O octaedro ele é formado por 8 faces triangulares. E em cada face, em cada vértice, concorrem 4 arestas. Ó. Observe aqui, não sei se vai dar para ver, ó. 4 arestas, uma para cá, uma para a esquerda, uma lá para o fundo e uma para baixo. Em todos eles concorrem 4. Olha aqui nesse meu ponto aqui de cima, ó. Uma que desce, 2, 3 e 4. 4 arestas concorrendo em cada um dos vértices, caracterizando então esse meu octaedro como um poliedro de Platão. Depois, na quarta colocação aqui, ó, o meu dodecaedro, que é o poliedro com 12 faces pentagonais, tá bom? Então, você tem aqui, em cada um dos vértices, concorrendo 3 arestas, e todas as faces têm o mesmo número de lados, que são pentágonos. E, por último, o icosaedro, que são 20 faces triangulares, tá bom? Em cada um dos vértices concorrem 5 arestas ali, ó. Tá difícil de ver aqui no desenho, mas se você pegar um desenho um pouquinho maior, você vai perceber. Mas isso aí é apenas um detalhe aí, mas você já sabe que você tem esses 5 poliedros, classificados como poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E aí depois eu tenho aqui uma classificação um pouco mais detalhada, os poliedros regulares, e todos eles são poliedros de Platão. O que eu tenho aqui, ó? Tetraedro regular. Todas as faces são triângulos equiláteros. Equiláteros que têm a mesma medida para os lados. Por isso ele é chamado de tetraedro regular. Depois eu tenho o hexaedro regular, também conhecido por cubo. Esse hexaedro regular, ele possui 6 faces quadradas, tá bom? O octaedro regular tem 8 faces triangulares. Mais uma vez, aqui eu tenho triângulos equiláteros, assim como o tetraedro regular, tá bem? Então, 8 faces formadas por triângulos equiláteros. Depois, o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais, pentagonais regulares, tá? O mesmo número, o mesmo tamaninho aqui, ó, certinho, bonitinho. Aqui é um pentágono regular, beleza? Todos os ângulos internos com a mesma medida, todas as arestas ou todos os lados aqui com o mesmo tamanho. E por último aqui, o icosaedro, que novamente formado por 20 triângulos equiláteros, tá bom? Então percebam aqui, ó, o tetraedro, o octaedro e o icosaedro formado por faces triangulares, triângulos equiláteros. O cubo ou hexaedro regular formado por quadrados e o dodecaedro formado por pentágonos regulares. Beleza? Por último aqui, não menos importante, planificação da superfície de um poliedro. Você já deve ter visto esses desenhos aqui em provas, em enunciados, ou até quando você estudava lá no ensino fundamental, essas figuras elas vinham nas últimas páginas do livro ali para você montar, recortar, montar. Aí tinha até umas informações, umas abinhas que você vinha escrito dobre aqui, passe e cola aqui. E aí você pegava esse poliedro aqui, fazia, seguindo as instruções ali, você pegava esse poliedro planificado e você conseguia montar ele e deixar no formato 3D. Então perceba aqui, ó. Aqui ele mostra esse poliedro, um poliedro convexo formado por 5 quadrados, tá? 4 em volta e 1 na base, e 4 faces triangulares aqui em cima. As planificações, 2 delas, né, possíveis aqui, são esses 5 quadrados aqui e os 4 triângulos, ou posso pensar também nesses 5 quadrados aqui formando uma cruz e cada um dos triângulos aqui nas pontas. As duas aqui são 2 exemplos de como planificar esse poliedro aqui do desenho do lado. Beleza? Esse aqui é um vídeo mais teórico, apresentando apenas os poliedros, os seus elementos e como que você pode os classificar e dar nomes para esses poliedros. E também, muito importante aí, a relação de Euler verificada em alguns poliedros, certo? Lembrando aí, se o poliedro é convexo, a relação de Euler vale. Vocês vão ouvir eu falar bastante isso nos exercícios que virão em seguida nessa mesma playlist. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer,
alguma pergunta, escreva aqui embaixo nos comentários que eu volto para responder. Do mais, peço só que não esqueçam dos nossos 3 famosos Cs, que são curta, comente e compartilhe esse vídeo. Aperte o sininho para receber notificações de novos conteúdos no canal e siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!